de Goiânia, 9 horas e 6 minutos, 9 horas e 6 minutos. Bom dia! Muito bom dia! Lucas Alves. Lucas Alves. Bom dia pra você. 87,9 FM. Programa Século XXI, um novo jeito de fazer rádio. Aqui você tem a melhor informação no seu dia. Serviço de utilidade pública, notícias nacional e internacional, músicas de todos os ritmos de ontem e hoje, entrevistas com várias personalidades, trazendo assuntos relevantes para a comunidade e, claro, a sua participação. Programa Século XXI, com a apresentação de Lucas Alves, o seu amigo de todas as manhãs. Rádio Betel FM 87.9, a rádio do seu coração. Muito bem, todas as sextas-feiras nós temos um momento jurídico em parceria com a OAB Subseção aqui de Aparecida de Goiânia, falando dos direitos do cidadão. E hoje, nesta sexta-feira, nós estamos com duas ilustríssimas advogadas para falar sobre um assunto super importante, que é um panorama sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e também as relações trabalhistas. Conosco nessa manhã, para você que acompanha a partir de agora pelo Facebook da Rádio Betel, pelo Facebook com a transmissão pela Betel TV, né, do seu lado esquerdo, nós estamos com a doutora Mariane Schmidt. Falei certo? Certíssimo, Lucas. Obrigada, bom dia. Bom dia, bom dia. Ela que é advogada em Direito Civil, consumerista e... Consumerista? O que é consumerista? É o direito que trata das relações de consumo. Olha só. Das relações de consumo, todas elas. Que legal. Olha, a gente vai... Essas sextas-feiras aqui na Rádio Betel, a gente só vai aprendendo com esses advogados, viu? Esse dia estava aqui um advogado essa semana retrasada. Falei pra ele, não, vocês não ficam falando coisa técnica demais não, porque o ouvinte aqui não entende isso não. O ouvinte também é eu. Mas é fácil, é toda a relação, né, de compra e venda aí, que envolve, né, eu acho que atinge todos nós, em qualquer situação que você esteja, existe ali uma relação de consumo. Às vezes não se percebe, mas tem uma compra e venda, um direito e um dever de alguém. Isso mesmo, e ela é especialista nessa área, advogada em Direito Civil, consumerista e especialista na área trabalhista, doutora Mariana Schmidt. E também conosco nessa manhã, a advogada doutora Mônica Biede Salles, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, secretária-geral da Comissão de Direito do Trabalho da Subseção aqui de Aparecida de Goiânia. Bom dia, doutora. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço muito o convite. Estar aqui falando em nome da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Subseção de Aparecida é uma honra para mim. Espero poder esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto extremamente impactante e atual. Muito bem. Tem um bate-papo aqui nessa manhã. O ouvinte já pode participar conosco através do nosso WhatsApp 984632064. Você pode registrar e fazer as suas perguntas. Todas as sextas-feiras os ouvintes mandam participações, mandam perguntas e hoje não será diferente. Você pode registrar a sua pergunta às advogadas que estão aqui conosco pelo WhatsApp 984632064. É no Momento Jurídico em parceria com a OAB Subseção aqui de Aparecida de Goiânia. Lucas Alves, em entrevista. E falando hoje de um assunto que é de suma importância, atenção, você ouvinte da Rádio Betel FM que está ligado conosco, nós vamos falar sobre um panorama aí, vamos fazer um panorama sobre uma lei nova que está em vigor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e também sobre as relações trabalhistas. Vamos conversar com as nossas convidadas, então, para o ouvinte entender um pouco o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Mariane, eu esqueço às vezes os nomes. Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia novamente, bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, né? Aqueles que, né, estão participando. Iremos trazer aqui hoje para vocês um panorama, uma abordagem geral, às vezes até um pouco superficial, né? Porque é uma lei muito abrangente e que, de fato, assim, os assuntos são dispersos
E existem aí uma infinidade de comentários, de dúvidas que ainda estão surgindo. É uma lei nova e não é. Falávamos isso ali nos bastidores, porque é uma lei que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, leva a sigla LGPD. Ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor somente agora, no último dia 18 de setembro. Então, muita gente, ela assim, deu uma freada, inclusive por conta até da pandemia, né? Entra ou não entra, e os profissionais já dessa área, estávamos todos já esperando, será que essa lei vai pegar, vai valer? Já pegou e já está valendo. E ela impacta muito mesmo nas relações trabalhistas, né? Na empresa, nas relações trabalhistas. E é nesse aspecto que nós vamos falar dessa lei aqui hoje. Essa lei, o para quê? Vamos fazer algumas perguntas aqui, assim, mais breves, até para que o ouvinte consiga entender a abordagem dessa lei como um todo. O que ela faz? Para que ela serve? Quem terá que se adequar? Para quem que ela foi feita? Eu vou responder todas essas perguntas para vocês aqui agora. Vou trazer alguns exemplos. Eu e a doutora Mônica falaremos de uma forma que fique, vamos falar, próximo de vocês, com alguns exemplos para que vocês possam entender. Trazendo a realidade do nosso exatamente para o cotidiano. Legal. Então vamos lá. Essa lei, ela dispõe sobre regras para o tratamento de dados pessoais. E dados pessoais de quem? São meus dados, o seu dado, Lucas, o da doutora Mônica, o do ouvinte, são dados dos consumidores, dados dos clientes, dos ouvintes, dos nossos clientes, dados de pessoas físicas naturais. Essa lei não trata, ela não vai dispor de regras para dados de pessoa jurídica, somente de pessoas físicas naturais. Então ela veio dar uma proteção, um alinhamento, uma adequação correta na utilização dos dados pessoais. Hoje, por exemplo, nós colocamos aí, as pessoas precisam saber assim, para quem, quais são as denominações que nós temos nessa lei. Nós temos algumas nomenclaturas e para que o ouvinte fique próximo, quando falar dessa lei, falar o titular de dados pessoais é você. Titular na lei, somos nós, é a própria pessoa, a pessoa física natural. É você, sou eu, é o ouvinte, é todo mundo. Então ela veio assim, quando a gente fala em tratamento, e essa é uma palavra de ordem dentro da lei, da LGPD, esse é um verbo que traz mais de 28 núcleos que você pode abordar. Então, tratamento, ele pode ser de diversas formas. É você colocar a finalidade correta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar nomes até, vou até uma loja de eletrodomésticos e compro um eletrodoméstico. Ali, para eu fazer a compra daquele produto, eu preciso deixar o meu CPF, eu preciso fazer um cadastro, meu endereço, CPF, RG, é solteiro, não é? Todo aquele cadastro. E aí, é nesta hora que a empresa coletou o seu dado e vai armazenar o seu dado. E o que ele vai fazer e como é que ele vai tratar esse dado seu? Então, a lei veio para poder exatamente dar estabelecer regras para que aquela empresa guarde aqueles dados de uma forma correta, dê o tratamento e a finalidade correta para aquele dado. Aí o titular, né, que é a pessoa física, me pergunta, então, doutora, quer dizer que com essa lei eu posso pedir para amanhã aquela loja onde eu comprei o eletrodoméstico apagar o meu dado pessoal? Depende. Depende por quê? Por exemplo, se esse eletrodoméstico der um defeito, então você vai precisar do seu cadastro para que você acione a garantia do produto. Então, precisa estar observando a legislação pertinente e vigente para aquela operação, né?
Então, o consumidor, o titular, a pessoa física, precisa também ter a noção de que, embora veio dar direitos e resguardar, nós também temos deveres enquanto titular desses dados para que possa, esses dados não possam se perder, por exemplo, apagar um dado que de repente amanhã ou depois possa ser extremamente relevante e importante para ele, né? Então, assim, e para as empresas fazer uso desses dados, compartilhar, armazenar, coletar, enquanto tiver, por exemplo, na garantia ou mesmo para fins tributários e fiscais, ele ainda está tratando esse dado pessoal do consumidor, da pessoa física, e ele não vai poder apagar, né? Então, assim, por isso que eu disse depende. Mas para isso tudo, deverá haver uma adequação, deverá haver uma operação e um procedimento para entrar em conformidade. Não basta, por exemplo, a empresa falar, não, tá bom, eu só vou responder isso, que ele vai ficar aqui porque se em caso de garantia, dentro de um ano, ele precisar. Não é só isso, você terá que ter evidências, a empresa terá que ter evidências de que está fazendo o tratamento daquele dado, né? Então, tudo isso. Aqui eu fiz um panorama para que a pessoa entenda em que situações esses dados podem ser colhidos. A nossa abordagem aqui hoje é dentro da relação trabalhista. E o que não é diferente, a coleta de dados, por exemplo, né, para uma vaga de emprego, quando você, né, está numa empresa. Quando tem aquele momento daquela entrevista ali, onde pega os dados, né? Exatamente. Ali já começa vamos dizer, o contato preliminar da coleta de dados. Ali você vai na entrevista, pode ser perguntado para você sobre a sua religião, que é um dado sensível dentro da lei. Temos alguns até perguntam até se tem alguma comorbidade. Exatamente. Até em relação à saúde, né? Se tem problema de asma. Eu lembro que um dia eu fui numa entrevista, perguntou se eu tinha tudo. Né? Se tinha dor de cabeça, se eu tinha feito exame, sei lá de quê, exame daquilo. E isso é frequente, né, doutora Mônica? Sim, com certeza. E assim, é importante muita gente perguntar, mas por que nas relações de trabalho? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela não trata de relações de trabalho, certo? Essa lei, ela teve uma referência, ela buscou referência na lei europeia. E na lei europeia tem referência, né, doutora, às relações de trabalho. O porquê que a gente acredita que nessa lei não teve referência às relações trabalhistas? Acho que pelo momento político que ela foi criada, foi em 2018, pós-reforma trabalhista, não tinha um interesse político de abordar sobre relações trabalhistas. Contudo, acreditamos, eu assim, não por eu ser advogada trabalhista, mas acreditamos que nem a legislação, muito menos o judiciário, jamais poderá ficar inerte a falar sobre essa lei dentro das relações trabalhistas. Por isso que hoje a gente decidiu por esse tema aqui, que é um tema extremamente relevante. Por quê? É nas relações trabalhistas que há a maior colheita de dados. A doutora Mariana falou assim, a empresa, em relação ao consumidor, ela tem que tratar esses dados, ela tem que informar esses dados, mas quem que vai fazer isso? Trabalhadores, né? A empresa é só uma instituição, mas são trabalhadores. E essas relações trabalhistas, essas colheitas de dados, ela vem desde da relação pré-contratual, que seria uma fase aí de colheita desses dados para contratá-lo. Aí a questão desde o armazenamento de currículo, a empresa já passa a ter essa responsabilidade com esses dados. Os contratos que já estão vigentes, né? A empresa tem responsabilidade sobre esses dados. Então, assim, tudo, Lucas, está... Porque não tem regulamentação da lei. Tem a lei está em vigor, mas ela depende de muitas regulamentações. Quem vai fazer essas regulamentações é a autoridade nacional que foi instituída, mas, assim, está nos preparos, né? Qual que é o problema de não tratar esses dados, de não avisar o trabalhador que está sendo tratado, por que está sendo colhido?
toda lei, ela tem, a gente chama de espírito, o porquê que a lei foi criada, né? Então, assim, a gente, para entender da lei, a gente tem que entender os motivos, os princípios. E essa lei, especificamente, os princípios, é a proteção, né? A privacidade dos dados, isso, da intimidade. Tem os dados sensíveis, que a lei fala que, para esses dados sensíveis, tem que ter um olhar especiais. Quais são esses dados sensíveis? Não, eu entendo, isso é um entendimento meu, que não é só o que está na lei, no artigo 6º, salvo engano. O artigo 5º, inciso 2º. Isso, perdão. Não é só o que está na lei. Eu entendo que aquilo ali é um rol exemplificativo, porque, assim, dados sensíveis são todos aqueles que podem gerar uma discriminação. Orientação sexual, convicção política, filosófica, religiosa. Então, assim, a partir de hoje, a gente quer que as pessoas, assim, o objetivo hoje, a nossa fala, é que as pessoas se conscientizem sobre os dados que elas estão passando e quem colhe sobre os dados que estão sendo colhidos, porque agora há a responsabilização, entendeu? Pelo vazamento, uma linguagem não tão técnica, mas pelo vazamento desses dados. Então, assim, no currículo, o que é importante pedir no currículo? É importante perguntar a cor? Talvez, assim, depende. Tem, por exemplo, restaurante japonês, que às vezes quer ter aquela cultura, né? Você chega no ambiente e se sinta no ambiente japonês. Então, vão querer pessoas com os traços japoneses. Então, assim, aí talvez direcione já para aquela etnia, para aquela, enfim, para aquela, não sei se eu estou sendo entendida. Mas, assim, é importante perguntar no currículo o gênero. Talvez possamos passar a pensar que não. Para quê? Entendeu? Então, assim, a partir de hoje, ter esse conhecimento de que os dados, eles estão sob uma proteção, entendeu? E aí, você, enquanto coletor, a empresa, para que eu vou querer esses dados? É relevante? É importante? Contudo, tem dados que a lei fala que tem que ter o consentimento do titular, o titular ele tem que consentir. Porém, por obrigação legal da empresa, ela obrigatoriamente precisa de certos dados, às vezes até sensíveis. Então, assim, tudo vai ser um olhar. A gente ainda não tem, a lei passou a vigorar recentemente, então a gente não tem decisões, assim, efetivas do que o judiciário vai entender. Mas, assim, é observar que a partir de agora precisa dessa política nas empresas, precisa dessas políticas em todos os lugares. Encontrar profissionais habilitados e qualificados para isso, técnico de UTI, né, de informática, o RH, contabilidade, o jurídico, enfim, é amplo, assim. Então, tomar cuidado e conscientizar que a partir de agora, o que você dá de dado e o que você colhe, tem uma legislação que protege isso. Até a pergunta do Carlos Moisés, do Campos Elis. Obrigado, Carlos, pela audiência, registrando pelo WhatsApp. Ele pergunta, eu tenho uma pequena empresa, ele faz referência de uma microempresa, né? Porém, não pego os dados dos meus funcionários. Sou obrigado, a partir de agora, com essa lei? A pergunta dele. Então, ele é uma microempresa, ele tem funcionários, Isso. mas ele não tem registrado? Isso, Será não... que então esses funcionários não estão registrados? É algo que tem que ser atentado, né? Então não vamos expor o Carlos, né? Aqui. Isso. Mas, Carlos, olha só, você... Pelo que ele disse, né, tem uma microempresa, porém não... Microempresa em si são até dois funcionários, se eu salvo engano, se eu estiver errado, que pode ser contratado, né? Se eu não me engano, porque como é microempresa, a partir de empresa já é diferente. Não, mas a lei, o que acontece? Ela não faz distinção para pequena, média e grande empresa. A lei, ela está com determinações para que todas as empresas, independente, inclusive se eu sou um MEI, eu terei que me adequar à lei também, à LGPD. Ele tem que ter esses dados, então, esses dados que a gente está... Ele já deveria ter esses dados. Como uma microempresa, se ele tem funcionários, esses dados estão ali numa contabilidade para poder fazer a folha de pagamento desses funcionários. E aí já começa toda a questão de que esses dados, então, assim, se esses funcionários estão trabalhando e que tipo de serviço que ele presta como microempresa, se ele coleta dados do cliente dele, além de coletar dados do cliente, ele ainda tem os dados do colaborador dele. Ele precisa sim se adequar à lei, ele precisa fazer
o tratamento de dados corretamente dos dados que foram fornecidos. Eu costumo dizer, e assim, isso a gente nos estudos, e são inclusive até aqueles estudiosos e nomes de referência dentro da lei, perguntam se até a padaria da esquina vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar. Mas, doutor, eu tenho apenas um funcionário. É eu e o padeiro, e o resto é tudo eu. Pois é, então onde você guarda o dado desse funcionário, esse padeiro seu? Você vai ter que guardar numa gaveta. Você não pode deixar os dados por aí solto. Por quê? Uma vez que há um vazamento de dados, há o risco tanto para quem teve o dado exposto e para quem não cuidou corretamente desse dado. E hoje há empresas, vocês que acompanham nesse meio, às vezes até bem mais, e talvez porque não é muito noticiado, mas há empresas que deixam vazar informações dos clientes, dos funcionários? Muito, muito. A gente tem aí, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que saiu notícia, até a doutora Mônica falou, ainda não tem condenações, e a gente ainda nesse sentido, mas já tem sim, doutora. Inclusive ontem eu até cheguei a postar uma condenação baseada na LGPD, de uma construtora que deixou vazar o dado do seu cliente, começou a ligar gesseiro, pintor, enfim, todos os outros serviços acoplados aí quando você compra um imóvel, começaram a ligar. Então, o que aconteceu? Esse dado foi fornecido para aquela empresa. Você precisa, quando eu digo isso, e até para os ouvintes que são empresários, pequenos empresários, grandes empresários, a lei vai atingir a todos, a todos. Então, eu até deixei de falar aqui no início, que eu fiz a pergunta, mas não respondi. Quem tem que se adequar? Só todo mundo. É só todo mundo. Por quê? A partir do momento que eu trato um dado pessoal, eu preciso ter a responsabilidade de que aquele dado, ele se torna, uma propriedade do titular. E ele precisa ter o seu devido tratamento, cuidado. Então, o empresário, quando ele o pequeno empresário, o médio e o grande empresário, terão que se atentar para entrar em conformidade. Às vezes, se a empresa pequena, pode ter uma adequação um pouco mais enxuta, mas terá que ter um profissional, seja um profissional jurídico, que na lei nós chamamos aqui no Brasil de encarregado de dados. É o responsável por fazer toda essa adequação da empresa. E esse encarregado de dados, ele não precisa ser somente do meio jurídico, mas nós, como advogados, temos uma facilidade, saímos um pouco à frente, porque temos noções jurídicas de contrato. E os contratos, inclusive dos funcionários, e contratos com terceiros, contratos com clientes, todos eles deverão ser revisados. Mas terá que pegar a assinatura de novo, uma adequação, vai ter que ser feito. Tem que ser feita uma adequação. Lucas, assim, só complementando o que a doutora Mariana falou para o ouvinte, talvez, assim, talvez ele não perguntou assim, ele deve ter algum dado, né? Se tem um funcionário, algum dado ele tem que ter. Ele se atentar, já que ele é um pequeno, né, empresário, ele se atentar... o Carlos, né? Isso, Carlos. Ele se atentar a necessidade daquele dado. Para que ele precisa daquele dado? Então, tem dados que não vão ser necessários, então ele não precisa colher esses dados. Qual que é a necessidade para fazer um registro de um funcionário? Né? Tem os dados corretos. Ele vai encaminhar isso para a contabilidade, possivelmente para a contabilidade fazer esse registro. Ele tem que ter um contrato de confiabilidade. Desculpa o trava-língua aí. Confiabilidade. Gente, logo às 9h30 da manhã falando essas palavras, vocês estão comigo. Com o contador, porque ele vai estar repassando dados que lhe foi confiados para terceiro. Por exemplo, se ele faz um plano médico para aquele trabalhador, ele vai ter que repassar para essa empresa, né, para a empresa prestadora de serviço.
enfim, várias coisas. Então, tudo que se relacionar ao repasse desses dados, ele tem que ter essa atenção, essa luz vermelha tem que acender, porque assim, a responsabilidade é dele, entendeu? E ele tem que ter um contrato com os colaboradores dele, que tenha cláusula específica para eles também ter, por exemplo, o RH. O RH é onde detém todas as informações dos trabalhadores. Então, aquele profissional do RH, ele tem que ter um contrato específico nesse sentido, porque ele também pode ser responsabilizado por esse vazamento, entendeu? Lógico que a responsabilidade principal é do empregador, mas se ele comprovar que foi aquele colaborador que por má fé, eu acho que a grande palavra dessa lei, a grande princípio é a boa fé. Essa lei, ela não veio para causar terror. Ela veio para organizar, é uma lei necessária, ainda mais na nossa era digital. É porque esses dados não são só dados físicos, dados principalmente digitais. Então, assim, a gente entender essa lei como uma organização para evitar problemas futuros. 9h32 aqui na sua manhã, na Rádio Betel. Tem mais participações chegando, nós vamos registrar daqui a pouquinho pelo WhatsApp aqui. Você pode registrar, fazer suas perguntas às nossas convidadas dessa manhã. Um rápido intervalo, a gente tomar uma aguinha e daqui a pouco nós estamos de volta aqui com você que está ligado conosco. Fique ligado. Lucas Alves, entrevista. Rádio Betel FM, levando até você a mensagem de fé, esperança e amor. De tudo em pisos e revestimentos, louças e porcelanatos, na CD Pisos você deixa seu ambiente impecável, sem ter pisos, beleza e qualidade, sem ter pisos, preço baixo de verdade, sem ter pisos, maior variedade mais, é o Shopping do Piso em Goiás. Para maiores informações, entre em contato 62 3588 4554. Ferragista Souza, ótimos preços e qualidade no atendimento, com a linha completa em ferramentas, ferragens, materiais hidráulicos e elétricos. Também temos tintas e de tudo um pouco para a sua obra e para a sua casa. Equipe qualificada e preços especiais é na Ferragista Souza. Estamos na Avenida Arão de Souza, quadra 186, lote 26, no setor Independência Mações. Ligue agora e faça o seu pedido. 99854 4097. 99854 4097. Aceitamos cartão de crédito e de débito. O que você precisa tem na Ferragista Souza, a maior e mais completa da região. Ferragista Souza, você precisa, a gente tem. As notícias. O fato do dia a dia. O resumo das principais notícias e acontecimentos. Você ouve aqui no Jornal Virou Notícias. Este é o Jornal Virou Notícias, de segunda a sexta-feira, com a apresentação minha, Kleber Ramos e toda a nossa equipe. Muito obrigado a você que acompanha junto conosco as edições do Jornal Virou Notícias. Temos a grande missão de manter você bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. De fato, conto com a sua audiência aqui nesta mesma sintonia. Jornal Virou Notícias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 12h30. Você ouve aqui na Rádio Betel FM 87,9 e portal www.betelfm.com.br. Jornal Virou Notícias. O seu companheiro cercado de amor e cuidado como ele merece. Sítios e Quintais, agora com sede própria, atendendo com muito carinho o seu animal de estimação. Rações, vacinas, medicamentos, artigos para cães e artigos para pesca. Nas suas compras você concorre a vários brindes. Sítios e Quintais, cuidando bem do seu melhor amigo. Conte com a gente quando ele precisar. Avenida C6, quadra 67, lote 6, Jardim Boa Esperança, Aparecida de Goiânia. Anote os telefones de contato para o teleentregas 3537-2229 e 99390-4968. Sítios e Quintais, agora com sede própria e fazendo o melhor para o seu pet. Venha fazer uma visita. Aqui você tem o seu pet seguro.
Alto Brilho Lava Jato. Higienizamos o banco e o teto do seu veículo. Lavagens de tapetes residenciais, guariba, polimento e vitrificação de pintura. É com a Alto Brilho Lava Jato. Não lave o seu carro ou moto em qualquer lugar. Procure a Alto Brilho Lava Jato. Avenida 8, quadra 90, lote 2, no setor Jardim Tiradentes. Fone 98249-2129. 98249-2129. Lembrando que buscamos e entregamos a sua moto e o seu carro. Amiga, acredita que eu só tenho foto antiga? Queria aproveitar esse visual novo e dar um up na minha vida e atualizar minhas fotos nas redes sociais. Pior que hoje em dia está difícil de encontrar alguém de confiança que tenha bom preço e qualidade. Você poderia me indicar alguém? Eternize os grandes momentos de sua vida com a Cotrim Produções. Há 12 anos no mercado, fazendo o melhor para você. A Cotrim Produções trabalha com serviços fotográficos de todos os estilos. Temos ainda books, quadros e outros. Fazemos serviços de filmagens, produção de clipes e muito mais. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre com a Cotrim Produções. WhatsApp 62986411746. Cotrim Produções, eternizando seus melhores momentos, porque o melhor da vida é agora. Ótimo! Vou correndo falar com o Thiago na Cotrim Produções. Vi aqui no Insta que o trabalho deles é muito interessante. A mais forte da cidade. 87,9. Tudo o que você espera de uma rádio. Em Aparecida de Goiânia, 9 horas e 38 minutos, 9h38 aqui na sua manhã, na Rádio Betel FM. Bom dia pra você. 87,9. Você está ouvindo Lucas Alves, no programa Século 21, o seu amigo de todas as manhãs. E o assunto de hoje tá bombando, hein? Tá repercutindo aqui, os nossos ouvintes mandando. Hoje nós estamos com duas ilustríssimas advogadas falando sobre um assunto super importante. Você, ouvinte da Rádio Betel FM, sempre fica bem informado. E o assunto de hoje falando sobre a lei geral aí de proteção de dados e também as relações trabalhistas. É super importante a gente continuar falando sobre esse assunto. Tem até mais participações aqui. Registrando Manuela Lopes, do Jardim Tiradentes. Obrigado, Manuela, sempre participando conosco. Ela diz: eu não gosto de passar os meus dados nas redes sociais, em compras, mas às vezes sou obrigado a passar quando vou comprar. Qual a recomendação que posso utilizar? A pergunta da Manuela às nossas convidadas. Manuela, bom dia, tudo bem? Então, olha só, existe aí, quando você vai realizar uma compra, existe aí o seu legítimo interesse em comprar ou adquirir um produto daquele site. E se aquele site hoje, a grande maioria das compras, principalmente agora com a pandemia, ficou muito mais fácil e fomos obrigados a comprar pela internet, por aplicativos, deixar o seu dado. E para fazer aquele pedido, você realmente deve deixar o seu dado. Qual o cuidado que você deve ter? Esse site já deve estar adequado em conformidade com a LGPD, que seria ter uma política de privacidade. E aí eu não vou entrar em detalhes assim, porque talvez para o ouvinte isso é um pouco mais, vamos falar assim, um mundo mais obscuro. Mas a empresa, o que ela tem que fazer? Ela deverá ter uma política de privacidade adequada. Você vai ler aquela política de privacidade que deve estar acessível, clara e de forma inequívoca, para que todo mundo, qualquer um do povo, com maior esclarecimento ou com menor esclarecimento, consiga entender o que está escrito ali. Os seus dados serão coletados para finalidade exclusiva para a compra dos produtos que existem em nosso site. Compartilhamos os seus dados com terceiros e lá vai estar escrito. Se você não concordar, você não vai comprar naquele site, mas precisa estar claro na política de privacidade da empresa. Não sei se vocês perceberam,
Ou, antigamente, você entrava em qualquer site, ia lá, olhava, tem site que não fica te pedindo muita coisa, mas todos eles agora, e vocês perceberam que o Facebook, o WhatsApp, todos eles mudaram a política de privacidade? Você teve que aceitar lá novamente? Vocês perceberam isso? Isso foi até debate esses dias atrás, estava conversando com alguns amigos jornalistas, e a gente estava até comentando sobre isso, que antigamente muitas pessoas nem sabem o que é querer aceitar. Né? Só vai aceitando, sendo que as suas fotos, as suas redes sociais, tudo está a função aí do Instagram, do Facebook. Então a gente não tem posse, quando a gente clica em aceitar, a gente não tem posse mais das imagens. Né? Com todas as restrições, querendo ou não, ainda fica violável em muitas coisas. Né? Exatamente, mas não é porque você aceitou compartilhar aqueles dados e que aqueles dados poderão ser tratados de qualquer maneira. Isso. É onde entra a legislação, a LGPD. Para aquele dado que foi compartilhado e coletado, aquela empresa vai ter que cuidar daquele dado de forma adequada para aquela finalidade. Se por acaso aquela empresa onde a Manuela está comprando o determinado produto, ela compartilhar, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, ela costuma comprar sanduíche, sempre numa determinada sanduicheria ali, e aí eles pedem, olha, você pode, já tem um telefone, porque delivery e tal, podemos pegar o seu e-mail para compartilhar com você mais promoções da nossa empresa. Claro, aí você fornece o e-mail. Aí daqui uma semana você começa a receber um e-mail marketing, um lead ali de uma academia. Oi, Manuela, você está comprando muito sanduíche, você não está achando que está precisando malhar? Gente, é muito invasivo, entendeu? Então, quer dizer, o titular dos dados precisa ter essa noção que o dado dele, quando compartilhado com uma determinada empresa, ele precisa saber com quem mais essa empresa vai compartilhar. E ele tem o poder de dizer sim ou não. Não, eu não aceito, então eu não vou fornecer meus dados para comprar esse produto aqui. Eu vou na outra empresa. Aquela outra empresa me ofereceu, deixou mais claro uma política de privacidade e disse que vai usar somente para a empresa dela, para me ofertar outros produtos, fazer propaganda de outros produtos. Gente, pode, não quer dizer que a empresa agora não pode mais fazer propaganda do seu produto ou outros produtos além daquele que o cliente dele, o consumidor, comprou. Pode fazer, mas você deverá ter o cuidado. Não posso mais vender lista de e-mails. Ontem eu recebi um e-mail, vou até falar o nome que eu não sei, de uma sanduicheria mesmo. Eu estou dando esse exemplo porque eu lembrei disso aqui. Aí eu falei, como você conseguiu meu telefone? Eu não lembro de ter ido nessa sanduicheria. Clique aqui e você vai receber as nossas informações. Mandou no meu WhatsApp. A partir desse momento aqui, eu já começo a provocar o empresário, a empresa, a ter mais responsabilidade para quem ele está mandando a mensagem. Porque eu não me lembro de ter deixado o telefone nessa sanduicheria de onde eu recebi essa propaganda. Então, o meu telefone foi compartilhado com essa sanduicheria em outro estabelecimento que eu comprei. Como que você vai descobrir? O titular de dados, né, ele tem essa prerrogativa e esse direito de perguntar na empresa: como que estão meus dados aí? Quais são os dados que você tem da minha pessoa? Até a pergunta da Bruna Souza, do setor Garavelo, ela registrando aqui pelo WhatsApp, ela perguntando: se eu tiver vazamento de informações, como descobrir e o que fazer? A pergunta da Bruna. Então, o que acontece? A lei fala que esse titular de dados, ele pode a qualquer momento exigir do local que ele passou os dados, informações sobre como está sendo tratado esses dados, exigir que elimine esses dados. Então, assim, é um campo muito subjetivo ela saber se esses dados já teve vazamento desse dado. É muito complicado isso. Mas, assim, se ela tiver alguma suspeita, ela entra em contato com essa empresa, né? Com esse controlador desses dados e exige: como que está sendo o meu tratamento de dados? O que vocês fizeram com ele? Ou elimine, eu não quero mais que vocês
tenham acesso, né, posse desses meus dados. Mas aí depende também da relação que teve. Às vezes essa empresa, por uma obrigação legal, precisa guardar esses dados, tem que ver quais dados. Então, assim, tudo depende muito, entendeu? Eu não sei se eu consegui respondê-la. Doutora Manuela, quer complementar? Não, é isso mesmo que a doutora Mônica falou, é a questão de você ter o direito de oposição aos dados que estão naquela empresa, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma tem pergunta? Outras perguntas aí? Aqui. Tem muitas, né? Perguntas, eu vou fazer aqui voltando um pouco aqui ao tema sobre as relações trabalhistas, e é bem importante e pertinente a gente falar isso. Olha só, a questão do impacto, né, desta lei nas relações trabalhistas é enorme. No RH, muito mais, como nós falamos aqui, porque trata de dados sensíveis e já começa ali na entrevista, já começa ali no currículo. Como você mesmo falou, perguntou se você tinha doença de tudo. A partir do momento que você, às vezes, tem uma doença que causa determinada repulsa ou alguma discriminação, aquilo dali pode te gerar um transtorno enorme, né? Então, esses cuidados que a gente precisa ter e essa visão um pouco mais consciente de como esses dados dentro da empresa, de colaboradores, estão sendo tratados, ela é essencial. Vamos falar aqui que vai ser uma nova cultura, uma nova conscientização e padronização, repadronização humana mesmo. Porque a partir do momento, eu falo que a LGPD, ela, além de ser multidisciplinar, porque ela vai para todos os ramos, nós falamos aqui das relações de consumo, nós estamos falando das relações trabalhistas, nós podemos falar aqui também das eleições que estão por vir e todas vão ser de forma digital. Então, assim, como que é uma abordagem muito ampla, então ela é multidisciplinar mesmo, porém, ela tem um formato sistêmico, porque é uma cadeia, ela vai atingindo a todos os departamentos da empresa, e a partir do momento que eu tenho um colaborador que tem o seu dado cuidado pela empresa, que ele tem um zelo pelo dado do seu empregado, certamente esse empregado vai ter um zelo com o dado do cliente daquela empresa. É uma cadeia, né? E quando nós falamos assim sobre a questão de vazamento de dados, cuidados, repadronização, nova cultura, nova forma, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês que são empregados e que são empregadores. Nós estamos assim, como eu disse, dentro da relação de emprego, já começa no pré-contratual, na fase, e vai até a fase pós-contratual, no pré-contratual, no currículo, e também na fase vigente. E não pense você, por exemplo, empresa, empregador, que aqueles contratos que você já tem daqueles funcionários não precisarão ser adequados, somente os novos, eles precisarão ser adequados sim. Os antigos também é necessário também. Não é uma renovação, mas uma adequação. Acaba, desculpa ser chata, mas é porque muita gente pensa o seguinte: vamos ter que revisar tudo. Não é revisar, é adequar. É uma palavra mais suave. Ela parece que põe menos peso, até porque o empresário, quando faz isso, ele está cuidando, como eu disse, um sistema, uma cadeia. Ele está cuidando do seu funcionário, esse funcionário vai cuidar do cliente dele, que é o negócio dele. A alma da empresa, muitas vezes, é o funcionário para ter a lucratividade, né? Então, quando você tem aí essas questões, a empresa vai precisar criar níveis de acesso a determinados dados. Por exemplo, eu tenho uma recepcionista. A recepcionista da empresa secretária precisa ter acesso a todos os seus dados, Lucas? Não. Quando você chega, por exemplo, você que é funcionário da empresa, então você precisa criar níveis de acesso, por uma questão até de responsabilização. Por quê? O empregado também pode ser responsabilizado nessa lei.
quando ele dá um tratamento inadequado ao dado do cliente daquela empresa. Então, existe uma responsabilidade solidária junto com a empresa, do operador. O colaborador, nesse momento, dentro da lei, ele é chamado de operador. Ele opera os dados da empresa. Então, ele tem responsabilidades também dentro da lei. E ele pode, né, sofrer aí uma sanção ou qualquer tipo de reparação juntamente com o controlador, que é a empresa. A empresa. 9h51, doutora Mônica. Então, é importante, assim, a gente não chegou a falar sobre qual que é a responsabilização, a penalidade, né? A lei, lógico que a autoridade nacional vai delimitar isso, mas são multas muito pesadas, que chega a 2% do faturamento. Ou 50 milhões. Ou até 50 milhões. Então, assim, hoje já existe uma responsabilização civil de todos os vazamentos de dados. Por exemplo, teve um caso em São Paulo, que o trabalhador, ele estava num quadro muito elevado de depressão, certo? E aí ele teve um acidente de trabalho e passou por vários exames, várias coisas, e alguém ali da empresa, em todos esses exames que ele passou, psicólogo e tal, relatou que ele tinha depressão. Mas não era um caso, assim, o afastamento dele era por acidente de trabalho, não tinha nada a ver com a depressão. O que aconteceu? Vazaram entre os colaboradores que ele tinha depressão. Então, assim, para ele, aí ele retornou do trabalho, assim, e aquilo ali já estava, assim. Então, ele entrou com a ação, conseguiu a indenização por danos morais, foi indenizado, 3 salários mínimos, nesse caso específico. O que eu estou querendo dizer? Que já existe na legislação essa proteção à privacidade, até porque a privacidade é um direito constitucional, já existe. Só porque agora a lei, ela serve para responsabilizar efetivamente, administrativamente, quem não cuida, quem distrata estes dados, entendeu? Então, assim, é multa. E outra, além de multa, além dessa responsabilização civil, é a publicidade desse ato. Então, assim, para a empresa hoje, tudo bem, eu vou ali pagar um dano moral, tanto faz, para mim não vai fazer diferença. Mas aquela situação pode chegar a ser publicizada e aquilo ali pode ter um impacto muito negativo para a empresa, o nome da empresa. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado por diversos motivos. Entendeu? Tem algo que a gente estava comentando aqui nos bastidores, 9h53 agora, algo que a gente estava comentando nos bastidores no intervalo, até de muitos aplicativos, né? Que hoje, querendo ou não, pede os nossos dados, você, querendo ou não, passa os seus dados para essas empresas e, fica aí num momento que, igual recentemente mesmo, um aplicativo que tem que hoje, ainda mais nessas aulas online, teve aí vazamento de dados no começo do ano e trouxe ali um alarde muito grande de divulgação que ficou por parte negativa. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, começa em nós, por isso é muito importante, embora a gente não teve aí nenhuma política de educação, a lei é de 2018, já poderíamos estar tratando ela por uma questão de conscientização do próprio titular de dados para saber quais são seus direitos e quais são seus deveres em relação a esses dados que ele está distribuindo por aí, ou que ele deixa exposto, né, o que está. Esses aplicativos, a gente teve aquele Face App que fazia de envelhecer, você não tem noção a quantidade de dados, e teve realmente processos, né, foi processado o Facebook, a quantidade de dados que você enviou naquele aplicativo no momento que você aceitou fazer aquele teste, brincadeiras, né? TikTok, por exemplo, nós temos aí a base de dados do TikTok em Singapura. Então, nossos dados não estão aqui no Brasil, estão em Singapura. A lei trata exatamente assim da coleta de dados aqui no Brasil, porém com o banco de dados guardado em outro país. Em outro país. Então, tem que ter esse cuidado, na própria relação de trabalho, a gente precisa saber, por exemplo, novas condutas, novas normas. Eu sair da mesa e deixar, por exemplo, um papel com documento de um cliente ali, né? E passa alguém ali de serviços gerais, está limpando, olha, fala, nossa, fulano, e começa a disseminar aquela informação. Então, assim, esse cuidado, você não tem noção
o que uma gaveta ou um papel, né, ele pode realmente aí arruinar uma empresa. Uma gaveta, um papel de um recursos humanos pode arruinar, pode trazer muitos prejuízos. Essas sanções, assim, serem estratosféricas, como a gente falou, a lei tem multa, porém elas só serão aplicadas em agosto de 2021, a partir de agosto de 2021, mas nada disso impede que você, sabendo que houve um vazamento, faça uma denúncia no PROCON, acione o MP, faça uma demanda judicial, né? Ou então pode até procurar advogados também para estar orientando. Exatamente, a demanda judicial. Então nós estamos aí para isso, tem toda essa tratativa aí. 9h57, chegando no final, nós temos 2 minutos para terminar o programa, finalizando, passa rápido, né? Passa rápido, a gente pensa que ia ficar falando e fica... Passa rápido, 2 minutinhos para a gente terminar o programa. Doutora Mônica Beatriz Salles, bom dia e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, a subseção de Aparecida, a Comissão de Direito do Trabalho, está sempre à disposição de vocês para o que precisar. Voltamos para discutir se for necessário, porque o tempo é curto e o assunto é extenso, mas estamos à disposição. Muito obrigada. Bom dia, doutora Mariane Schmidt. Eu agradeço aqui também, Lucas, agradeço a Rádio Betel, né, o teu programa, que tem uma audiência aí enorme. Assisti algumas entrevistas, né, suas, sempre trazendo temas pertinentes, polêmicos, para poder tentar informar e deixar o cidadão realmente de forma mais próximo aí, né, das informações, um programa que realmente vale a pena. Agradeço a subseção em parceria com vocês aqui que faz esse programa, agradeço o convite, né? O Dr. Francisco Sena, presidente da subseção, tem feito um belíssimo trabalho. E obrigada a todos os ouvintes pela participação. Espero ter esclarecido um pouco o tema. Ele é abrangente. Muito. Mas ficou fácil de entender. Eu acredito que a gente espera ter levado aí compreensão, né? Ao pouco tempo que nós falamos aqui. Achamos que era muito tempo, mas realmente foi pouco. Tinha mais coisas para falar. Vamos marcar a próxima. Vamos retornar na próxima em breve. Exatamente. 9h58, o nosso encontro na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Lembrando que esse programa tem a reapresentação aos finais de semana aqui na sua rádio Betel FM. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua sintonia. Fique ligado, vem uma próxima programação, uma próxima atração aqui para você, ouvinte da Betel FM. Você sabe, né? Tá na Betel, tá bom demais. Tá na Betel, tá bom demais. Bom dia pra você.